Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Bom estarmos aqui neste momento. Nós tivemos a oportunidade de já cantarmos em adoração ao nosso Deus. Tivemos a oportunidade de lermos a palavra do Senhor nesse salmo maravilhoso que é o Salmo 33. Tivemos a oportunidade de ter no momento de ofertório, entregarmos ao Senhor, em primeiro lugar, as nossas vidas em consagração e também os nossos bens em dedicação ao Senhor e à manutenção da obra do Senhor. E agora, nesse momento, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, porque estamos todos juntos, estamos em famílias. Isso significa que nós temos crianças entre nós. Nós temos zelado por este momento em família, de não termos um trabalho com crianças, por exemplo, no momento da igreja reunida. Então, que os irmãos tenham paciência, se por acaso alguma criança estiver um pouco desconfortável, que os pais tenham discernimento para perceber se o desconforto está se tornando um ruído para os demais irmãos. Aí o pai pode levantar, sair ali, ficar um pouco ali fora, depois voltar com o seu filho. Mas que todos nós entendamos que esse é o momento de nós nos calarmos para ouvirmos a voz do nosso bom Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Moisés, Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, nós vamos ler o versículo 36 e depois nós vamos para o capítulo 50 e vamos ler dos versículos 19 a 21. Gênesis, você não precisa ir lá no índice para procurar onde está, né? É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 37, 36. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vamos para o capítulo 50, a partir do versículo 19 até o 21. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Bem, meus irmãos, nós vamos, a partir de hoje, caminhar em algumas narrativas bíblicas que nós podemos chamar de clássicos da Bíblia. O que são esses clássicos da Bíblia? São aquelas histórias bem conhecidas da igreja. Então nós vamos, a partir de hoje, observar algumas dessas histórias que são clássicos. Entretanto, nós vamos observar esses clássicos, essas narrativas, que sempre falam aos nossos corações na perspectiva da revelação progressiva de Deus. É muito diferente nós olharmos as histórias bíblicas isoladamente, e muito mais profundo quando nós olhamos as narrativas bíblicas, os clássicos da Bíblia, na perspectiva de um Deus que está se revelando ao seu povo. E, meus irmãos, todas essas narrativas da Bíblia, esses clássicos, eles falam muito aos nossos corações. Porque nessas narrativas nós conseguimos perceber o coração ou os corações dos homens, que fazem parte daquele cenário, mas ao mesmo tempo que nós temos a noção exata e o vislumbre do coração de Deus e do seu agir na vida do seu povo. Mas, como eu disse, nós precisamos perceber as narrativas bíblicas na perspectiva de um Deus que se revela ao seu povo e possui um plano soberano, e ele insere
o seu povo no seu plano eterno. Aquela perspectiva de que Deus tem um plano para cada vida deveria ficar em segundo plano na sua perspectiva de vida. Porque a verdade é que Deus tem um plano eterno e Deus, Ele inseriu você se você é um salvo em Jesus Cristo. Então o nosso grande desafio não é descobrir qual é o plano de Deus para a minha vida. O nosso grande desafio é descobrir qual é o plano de Deus e como eu posso me inserir em obediência ao Senhor naquilo que Ele está fazendo. Mas preste atenção. Nós acabamos de ler e nós vamos pensar um pouco neste domingo e no outro sobre essa narrativa, esse clássico que conta a história de José do Egito. Quem aqui nunca leu a história de José do Egito? Você não vai me dizer que você sabe por causa da novela. Eu nem sei se teve, provavelmente teve. Mas eu espero que você não seja aquele crente que aprende da Bíblia com a novela da Universal. Espero que não. Mas, irmãos, percebam esse detalhe. Abra no capítulo 37, versículo 1, e olha o que diz. O que Moisés narrou aqui. Gênesis 37, 1. Moisés escreveu: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Olha que interessante. Moisés está dizendo que essa é a história de Jacó. Mas ele começa a partir do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, o último capítulo do primeiro livro, falando da história de José. Muitos olham para essa história, esse momento, do capítulo 37 ao capítulo 50, acreditando que é a história de José. Mas quem está narrando que é Moisés, ele diz, esta é a história de Jacó. E ele começa a contar a sua narrativa, expondo a vida dos filhos de Jacó, e deixa em evidência a vida de José. Mas interessante, meus irmãos, a história de José, que começa no capítulo 37, ela sofre uma interrupção no capítulo 38. O capítulo 38 parece que não deveria existir na narrativa. Porque Moisés, ele começa escrevendo sobre a história de José no capítulo 37, o capítulo 38 ele para e ele volta no capítulo 39, bem do ponto onde ele parou no capítulo 37. O capítulo 38, que fala da história de Judá e de sua nora Tamar, parece que não faz sentido nessa narrativa. Agora preste atenção, vamos ler novamente o versículo 36 do capítulo 37. Olha o que diz. Enquanto isso no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Esquece por enquanto o capítulo 38. Vamos para o capítulo 39. Veja se Moisés não parte de onde ele parou. Capítulo 37. 39, 1. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. A única diferença é que no versículo 36 do capítulo 37, ele diz que José foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. E no capítulo 39, versículo 1, ele diz que Potifar comprou José dos midianitas. A grande questão é que os ismaelitas, eles eram o povo que habitavam em Midian. Portanto, eles eram também chamados de midianitas. Midianitas e ismaelitas são o mesmo povo. Agora, quando nós observamos, meus irmãos, tudo isso aqui que nós estamos vendo, nós vamos perceber, por exemplo, que nessa narrativa de José, Deus não fala com José, mas Deus fala com Jacó. Se os irmãos observarem no capítulo 46, versículo 3, Deus está falando com Jacó. E por que é importante nós sabermos disso? Porque, queridos, a história de Deus com o seu povo é, na verdade, a história de Deus com homens e mulheres que
que Ele escolheu e separou para o seu louvor. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, se Deus o separou para Ele, tem a ver com aquilo que Ele está fazendo no povo dEle. É muito mais do que a sua história, é a história de Deus com o seu povo. Mas todas as vezes que Deus revela a história dEle com o seu povo, na verdade, a história de Deus com o seu povo é a história de Deus se manifestando a homens e mulheres que Ele chamou para Ele. E assim como todo salvo, José, ele é um vaso eleito nas mãos do soberano oleiro. Hoje nós cantamos apenas falando da soberania de Deus e da fidelidade de Deus. E o que nós precisamos enxergar, e nós somos lembrados, quando nós cantamos que Deus é Senhor, nós não cantamos isso? Meu Deus é Senhor. A partir do momento em que nós trazemos à memória que Deus é o nosso Senhor, nós já temos um vislumbre de que nós somos vasos frágeis. Se Ele é o Senhor, nós somos servos. Se Ele é o Senhor, subtende-se que nós estamos submissos a Ele e a sua vontade. Mas quando nós olhamos na revelação de Deus, nós percebemos que Ele é o soberano oleiro e nós somos vasos eleitos. E a lição que eu gostaria de destacar para os irmãos hoje, vamos continuar domingo que vem, se Deus permitir, é que os vasos eles são limitados, mas são conscientes da presença do oleiro. Eu vou repetir, vasos eleitos são limitados, mas conscientes da presença do oleiro. Me acompanhe no capítulo 39, 1 e 2, e depois capítulo 40, versículo 8. Diz assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Capítulo 40, versículo 8. Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho de vocês. Meus irmãos, precisamos partir da premissa que a própria posição de servo já revela a nossa limitação em relação àquele que é o nosso Senhor. Precisamos partir dessa premissa. E queridos, quando nós pensamos em Deus como o oleiro que está moldando as nossas vidas conforme a sua vontade, conforme o seu propósito eterno, sim, nós precisamos saber que nós somos limitados para saber o que Ele está fazendo. Nós somos limitados para saber o que Ele está removendo de nós. Nós somos limitados para saber aquilo que Deus está aperfeiçoando. Mas assim como José, nós podemos enxergar a presença de Deus, as mãos do oleiro presente em tudo isso que Ele está fazendo, mesmo que não entendamos o que é. Mas eu acho muito interessante quando José, ele está nessa realidade como escravo do Egito, e ele é vendido, ele é comprado por um líder da guarda de Faraó, e ele tem muitas experiências ali, e de repente ele está numa prisão, e aí naquela prisão ele tem contato com dois oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro. Os dois têm sonhos, e eles não sabem como interpretar. E quando José olha para eles, José diz assim: vocês estão tristes, o que aconteceu? Eles disseram: nós tivemos um sonho, nós não sabemos como interpretar. José disse assim: não pertencem a Deus os sonhos? Me contem. O que José está demonstrando? José está demonstrando que ele tinha consciência, ele tinha um senso da presença de Deus com ele, naquele momento da história dele. Mas, meus irmãos, como eu disse, quando a gente olha o capítulo 38, e a gente acha que o capítulo 38 ele foi colocado ali sem propósito pelo autor,
a gente já tem que chegar à conclusão que quem está errado é aquele que lê e pensa dessa forma. Moisés, de forma proposital, ele escreve o capítulo 38. E por que ele coloca esse interlúdio no capítulo 38? Porque, queridos, eu convido você a ler depois na sua casa. O capítulo 38, Moisés, ele fala da saída de Judá, do seu contexto familiar. Ele começa a mostrar que logo depois que os irmãos de José venderam José para o Egito, no capítulo 38, Moisés fala que Judá deixou a sua família, a família do seu pai, e ele foi para morar em uma outra região, e ali ele tem uma série de experiências, e a gente percebe que fica revelado todo o desprezo de Judá pelos preceitos do Senhor. E aí depois ele volta para o capítulo 39 e ele continua falando da história de José. Mas é muito interessante. Sabe por quê? Quando José, ele vai para o Egito, ele vai forçadamente. José, ele é retirado do seu contexto familiar. José, ele é retirado do contexto do seu pai, o patriarca Jacó. E forçadamente ele é levado para o Egito. No capítulo 38 mostra que nesse momento em que José foi levado forçadamente para o Egito, e ali no Egito José revela toda a obediência dele e o temor dele a Deus, Judá, ele se retira do contexto do seu pai deliberadamente, não forçadamente. E ele vive a sua vida e ele despreza os valores e os princípios de Deus. Mas é muito interessante porque o nome Judá significa Deus seja louvado. Um bom nome para você colocar no seu filho. Deus seja louvado. Mas o que aconteceu no capítulo 38 foi exatamente o oposto. Moisés está relatando que aquele que nasceu para louvar a Deus, ele despreza os preceitos de Deus, de forma deliberada. Mas, meus irmãos, vocês conhecem já aquele mas da graça de Deus. Moisés, ele tem propósito aqui. Quando os irmãos percebem a história de José, os irmãos vão ver que Judá parece que tem um momento na vida dele em que ele olha para trás, e eu creio que Judá, ele se afastou da família dos seus pais, da família do seu pai, porque ele sentiu o peso daquilo que eles fizeram com José. Ele não queria viver com aquela culpa. E ele se afasta. E ele vive uma vida desregrada. Suas decisões revelam que ele não teme ao Senhor. Mas quando a gente percebe a história de José, todo o desenrolar da narrativa da história de José, Judá é alguém que ele toma frente, ele toma liderança diante dos seus irmãos. É alguém que reconhece aquilo que ele fez e os irmãos fizeram com José. Agora preste atenção, o que Moisés está fazendo ao narrar isso? Queridos e minhas irmãs, Judá, ele foi a ferramenta que impediu José de ser morto pelos demais irmãos. Foi por causa de Judá que José foi vendido para o Egito. Se não fosse por Judá, José não seria vendido para o Egito. Agora preste atenção, quem está narrando essa história foi Moisés, que acabou de tirar o povo da onde? Do Egito. E eles estão prestes para entrar na terra prometida. E Moisés está mostrando como Deus está presente na história do seu povo, na história do patriarca e cumprindo as suas promessas. Quando o irmão olha e a irmã olha o final de Gênesis, o velho Jacó, e ele vai abençoar os seus filhos, os patriarcas, aqueles que seriam representantes das 12 tribos de Israel. Judá está numa posição de destaque. Eu acho muito interessante Moisés escrevendo isso. Moisés escrevendo o capítulo 38 de Gênesis, falando da decadência de Judá. Sabe por quê? Porque Deus já havia falado, nesse momento,
para Moisés sobre como deveria ser o tabernáculo. E na composição do tabernáculo, as tribos deveriam estar divididas ao redor do tabernáculo. E na frente da entrada do tabernáculo deveria estar a tenda de Moisés e a tenda de Arão. E sabe qual era a primeira tenda que estava logo depois da tenda de Moisés e de Arão? Judá. À direita de Moisés. Depois Issacar e Zebulon. Quando a nuvem se mexia, o arraial de Israel deveriam se levantar e sair. A primeira tribo que deveria se mover, puxando todas as demais, era a tribo de Judá. E sabe o que é interessante? A tribo de Judá veio a se tornar a tribo que era a tribo dos reis fiéis a Deus. E nós temos a realidade do Messias, que era e é o leão da tribo de Judá. E por que eu disse tudo isso para os meus irmãos, para vocês? Para que vocês entendam, queridos, que a história de José, pausada no capítulo 38, e mostra a decadência de Judá, é na verdade a história de Deus com o patriarca Jacó. E é como Deus está mostrando a fidelidade dele, e como a graça dele se manifesta na preservação do seu povo. Agora eu fiz toda essa exposição, essa breve exposição, e eu preciso direcionar os seus corações, os corações de vocês, para um entendimento prático de tudo isso. Meus irmãos, a soberania de Deus, a soberania do oleiro na vida dos vasos, mostra nessa narrativa da família de Jacó, que Deus não esconde que os sofrimentos presentes na família de Jacó foram frutos unicamente dos pecados do patriarca e dos seus filhos, inclusive dos pecados de José, no capítulo 37. Deus não esconde que os sofrimentos presentes na vida de José, os sofrimentos presentes na vida de Jacó, os sofrimentos presentes na vida daqueles irmãos, na vida daquela família, as desgraças presentes naquela família, Deus não esconde que foi unicamente por causa dos seus pecados. Deus não esconde. Agora, a grande questão, meus irmãos, e é a única, principal, que nós não podemos nos esquecer, é que os planos de Deus, eles não estão sujeitos às mudanças produzidas pelos pecados que nós cometemos. Eu vou repetir. Os planos de Deus, eles não estão sujeitos às mudanças produzidas pelos pecados que nós cometemos contra Ele. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Agora, Deus está preservando, Deus está revelando todos os pecados da família do patriarca Jacó. Deus está revelando todas as consequências dos pecados daquela família. Deus está revelando todas as consequências presentes naquela família tão abençoada por Deus, mas Deus faz questão de deixar claro que toda aquela história está sendo preservada e conduzida para cumprir os seus propósitos eternos. Agora preste atenção, quem está lendo pela primeira vez essa história é exatamente o povo que está entrando na terra prometida. O povo que foi tirado do Egito. E Moisés faz questão de mostrar, meus irmãos, mostrando essa narrativa da chegada de José no Egito, que Deus é um Deus presente, porque Ele é fiel às suas promessas. Olhem alguns textos comigo. Capítulo 39, versículo 2, olha o que diz. O Senhor Deus estava com José. Versículo 5, parte B, diz assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Versículo 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, estava com José. Versículo 23, a parte B diz: porque o Senhor estava com ele
e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus irmãos, as trincas presentes no vaso, não afastam as mãos do oleiro. Pelo contrário, aproxima. Deus nunca despreza um vaso eleito por causa de suas trincas. Deus sempre, como eleiro, se manifesta presente para remover aquilo que precisa ser removido para o cumprimento dos seus propósitos eternos. Os vasos, eles são limitados, mas eles são conscientes da presença de Deus. E, meus queridos, no final das contas, é exatamente isso que importa. É o senso da presença de Deus. Mesmo que nós não estejamos entendendo o que Deus está tratando conosco. Mesmo que a gente não consiga entender o que Deus está fazendo. Eu posso dizer para você que você não sabe de forma clara o que Deus deseja remover de você. Você talvez não entenda de forma clara o que Deus está querendo produzir em você. Você talvez não entenda de forma clara os acontecimentos da sua vida. Talvez você esteja sofrendo por consequência dos seus próprios pecados. E Deus deixa claro que isso é verdade. Agora, isso não afasta a presença do oleiro da sua vida. Davi escreveu: estando o Senhor à minha direita, eu jamais serei abalado. Salmo 16:8. Paulo escreveu: todos me abandonaram, mas o Senhor esteve presente e me revestiu de forças. 2 Timóteo 4:16-17. Jesus falou aos seus discípulos no momento da ceia ainda: vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. João 16:32. Posso dizer algo para você? Para aqueles que foram chamados por Deus, para aqueles que foram separados para Deus, a realidade da solidão não prevalece. Porque a solidão é uma realidade. Mas para aqueles que foram chamados por Deus, essa realidade da solidão, ela não prevalece devido à fidelidade da presença do Senhor. Meus queridos, essa semana eu estava orando ao Senhor, no início da semana, e eu disse assim ao Senhor: Senhor, eu me sinto tão incapaz, e limitado para fazer tudo aquilo que o Senhor me confiou. A primeira afirmação que veio na minha mente foi: Glauber, não se sinta assim, você é. A palavra do Senhor não foi uma palavra no livro de autoajuda. Você é capaz. Você não é tão limitado assim. Se essa voz viesse, eu entenderia que era a voz da serpente. A voz do Senhor, em uma afirmação, deixou claro para mim: Glauber, não se sinta assim, você é limitado, você é incapaz de fazer tudo aquilo que eu confiei a você. Mas, meus irmãos, sempre quando nós nos deparamos com as nossas incapacidades, entenda isso, sempre que nós nos deparamos com os nossos traumas, sempre que nós nos deparamos com as nossas trincas, sempre que nós nos deparamos com a nossa incapacidade de enxergar o que o Senhor está fazendo em nós, preste atenção, sempre há algo que nós temos que fazer. Sempre há algo que nós devemos fazer. Foi assim com José. E eu quero observar com vocês rapidamente algumas observações em uma lição principal. Vasos eleitos. Vocês que foram chamados por Cristo Jesus. Vocês que foram chamados para viver para a glória de Deus. Entendam uma coisa. Nós fomos chamados para a excelência, mesmo com feridas abertas. Nós somos chamados para a excelência, mesmo com feridas abertas. Capítulo 39
novamente versículo 2 e 3, diz assim: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Desde o capítulo 34, Deus está revelando as tragédias da família de Jacó. Famílias, mesmo que sejam famílias separadas para a glória de Deus, experimentam tragédias devido aos seus pecados. Isso é verdade. Mas nós conseguimos, meus irmãos, ter um pouquinho de noção como estava José quando José chegou no Egito. E nós só conseguimos ter noção porque Moisés relatou o que os irmãos de José falaram. Na história de José que você conhece, teve um momento em que eles tiveram um encontro com José. Vocês se lembram disso? José não se revela. E parece que José coloca um peso sobre eles, porque José está provando os seus irmãos. E quando eles saem da presença de José, eles não sabem que José era o segundo no Egito, tido como pai de Faraó. Olha o que eles disseram uns para os outros. Na verdade, nós estamos sendo castigados por causa do nosso irmão José. Porque nós vimos a angústia da sua alma quando ele nos pedia e nós não lhe ouvimos. Estava na mente daqueles irmãos de José aquele momento em que eles estavam vendendo José para os ismaelitas. E provavelmente os ismaelitas estavam levando José amarrado. E provavelmente José gritava para os seus irmãos, com os seus olhos arregalados, gritando para os seus irmãos: não façam isso. E eles tinham na mente deles essa angústia da alma, porque eles disseram exatamente isso. Na verdade, nós vimos a angústia na alma de José quando ele nos pedia, e nós não demos ouvidos. Queridos, quando José chegou no Egito, José tinha uma ferida aberta na alma. José tinha uma ferida aberta na alma, por aquilo que os seus irmãos tinham feito com ele. Agora deixa eu fazer uma observação aqui. Por causa de seus traumas, José poderia ter se revoltado contra Deus. Ele era um jovem. Ele poderia ter se entregado aos prazeres do Egito. Ele poderia ter se perdido no Egito como um jovem. Mas não foi isso que aconteceu. E sabe por que isso não aconteceu? José tinha o discernimento da presença de Deus com ele. E eu posso dizer para você, quando os traumas, quando as suas dores, quando as suas decepções, na verdade, quando essas coisas afastam um crente da presença do Senhor, na verdade, esse crente ele está usando todos os seus traumas, todas as suas dores, todos os seus sofrimentos como muleta, porque na verdade ele culpa Deus. Ele só não tem coragem de dizer. Por isso que ele se afasta. Por isso que a primeira postura de alguém que muitas vezes está passando por momentos difíceis, traumáticos de sua vida, é se afastar de Deus. É que ele não consegue declarar, mas ele culpa Deus. José não fez isso. Pelo contrário, José, ele está na casa do seu patrão Potifar. E sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo o seu trabalho com excelência. Eu acho muito interessante, porque o texto diz que Potifar viu a mão de Deus na vida de José, na forma como José realizava o seu trabalho. Ah, meus queridos irmãos, minhas irmãs, quantos homens e mulheres de Deus tiveram as suas vidas marcadas por pecados em suas famílias? Talvez você tenha uma cicatriz na sua alma de pecados presentes no seu contexto familiar. Talvez não sejam ainda cicatrizes, a ferida ainda esteja aberta. Havia uma ferida aberta na alma de José. Mas o que nós percebemos é que José,
Ele nos ensina muitas coisas e Moisés está registrando isso. E eu gostaria de fazer 2 observações que nos levam para as aplicações dessa mensagem. A primeira observação prática é que os traumas, os dissabores, as mágoas, as consequências de pecados não podem nos impedir de progredirmos em direção à excelência naquilo que Deus nos confiou. Seja a sua própria vida, seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja com os dons que Deus te deu, seja com a sua fé. Os dissabores, os traumas, as decepções, os seus pecados, as consequências deles, não devem impedir você de prosseguir em direção à excelência naquilo que Deus te confiou. Mesmo que você não entenda as razões de tudo que você passou, mesmo que você não entenda as razões talvez daquilo que você esteja passando, mesmo que você não entenda as razões da sua dor, dos seus traumas, das suas decepções, e todos nós as temos. Se você não tem, talvez você tenha. Mas, querido, você não pode ficar estagnado diante da ferida que foi aberta. Você não pode, nós não podemos ficar parados diante das consequências de pecados de outros ou nossos. Nós precisamos nos apropriar da consciência da presença de Deus. O oleiro está presente para que nós possamos buscar com excelência aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Os seus traumas, as suas feridas, as suas dores não podem impedir você de caminhar em direção à excelência naquilo que Deus te confiou. Porque normalmente essas coisas nos travam. José estava com a ferida aberta, mas ele servia Potifar com excelência. E ele serviu depois com excelência também na prisão. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que a nossa busca pela excelência naquilo que Deus nos confiou deve evidenciar o Senhor em nossas vidas. José não ficou estagnado diante dos seus traumas, nós já vimos. José, ele buscava fazer com excelência aquilo que estava em suas mãos, por ter consciência da presença de Deus, nós vimos isso. Mas o que fazia José tão diferente, é que José dava testemunho da presença de Deus na vida dele. Aqueles que estavam ao redor de José, muitos não conheciam a ferida aberta na alma de José, que outros causaram. Mas eles reconheciam a presença de Deus na vida de José, porque José fazia com excelência aquilo que Deus confiou a ele. E eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui. Meus irmãos, como é perceptível quando um sofrimento, uma decepção, uma doença grave, um trauma, ele faz com que a pessoa mude o seu estilo de vida. Até mesmo quando a pessoa ela passa por uma situação como essa, e ela depois se livra dessa situação, ela começa a se dedicar a algumas coisas que começam a fazer sentido para ela que antes nunca fez. A realidade é que quando nós olhamos para os sofrimentos, nós percebemos que os traumas, que as dores, que as decepções, elas são capazes de nos redirecionar ou nos colocar em outras direções que não tem a ver com o Senhor. É muito interessante porque nós observamos isso no mundo. Pessoas que mudaram completamente e começaram a dedicar-se a coisas que ela nunca se dedicou antes. Mas eu acho interessante porque isso não acontece com aquele que foi chamado por Deus. Pelo menos não deveria acontecer. Você não vê Elias, depois de ter passado por tudo que passou, depois de ter recebido o livramento de Deus, Elias se dedicando à preservação ambiental do Rio Jordão.
Você não vê. Você não vê o apóstolo Paulo, depois de muitos açoites e humilhação, se dedicando à associação de cães e gatos da Ásia Menor. A gente não vê isso. A gente vê esses homens passando por todos esses momentos difíceis e caminhando para o Senhor. E servindo com excelência naquilo que Deus deu. Eles não param. Porque eles entendem que eles são vasos frágeis, mas eles estão nas mãos de um soberano oleiro. Por vezes também encontramos pessoas que, por causa de algumas dessas experiências terríveis, difíceis, elas se tornam pessoas depressivas. Elas se tornam pessoas depressivas e parece que elas perdem o sentido de viver. Mas é interessante que quando a pessoa ela consegue sair, fica evidenciado a capacidade da pessoa de superar problemas. Ou quando a pessoa não consegue, fica em evidência a incapacidade da pessoa de superar os seus sofrimentos. Mas sempre os holofotes estão na capacidade da pessoa ou na incapacidade da pessoa. Isso acontece com pessoas que não possuem o senso da presença de Deus na fragilidade de suas vidas. Meus queridos irmãos, somente o vaso consciente da presença de Deus pode enxergar a mão soberana do oleiro em cada situação de sua vida. Paulo escreveu assim, fala um homem que sofreu depois de Jesus. Paulo não seria chamado para pregar em muitas conferências hoje em dia, porque ele seria tido como um crente derrotado. Paulo escreveu: nós temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro? Da revelação de Cristo. Para que a excelência do poder esteja em Deus e não em nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não somos angustiados. Em tudo nós ficamos perplexos, porém não desanimados. Em tudo nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos derrubados, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 7 e 9. Por que isso acontece? Paulo está dizendo, nós deveríamos ser destruídos. Sabe por quê? Porque nós somos vasos frágeis. Mas por que ele faz questão de mostrar em tudo, mas porém não? Em tudo, mas porém não. Para que a excelência do poder esteja em Deus, não nos vasos. Porque os vasos são frágeis, mas a preservação do vaso tem a ver com o poder do oleiro. Somente aqueles que têm o senso da presença de Deus em suas vidas conseguem superar todos os seus traumas. Meu querido, minha querida, independente do que fizeram com você, veja Deus presente. Veja Deus presente e deixe Ele te usar. Independente das consequências dos pecados de outros, ou talvez dos seus, veja Deus presente, administrando as transformações necessárias da sua vida. Muitas vezes nós pedimos para Deus nos dar um livramento de determinada situação. Senhor, remova esse incêndio. E parece que o fogo ele cresce, porque Deus jogou gasolina. A gente pede para que Deus apague, e o negócio não apaga, ele piora. Sabe por que piora? Porque Deus quer tratar coisas que você não está pedindo para Ele tratar. Deus está querendo santificar você, mas aquilo que você está pedindo para Deus remover, não é o que Ele precisa remover. E Deus ele vai segurar o sofrimento na sua vida, para que você entenda que outras coisas Ele está tirando, Ele está trabalhando, Ele está mostrando, Ele está revelando. Deus separou você para o louvor da sua glória. Deus nunca escolhe um vaso para deixar encostado no chão. Todo aquele que é escolhido e chamado por Deus, Deus chama para expor para a glória dEle. Mesmo que ainda esteja latente em sua alma as causas dos seus sofrimentos, veja Deus presente nas oportunidades que Ele tem dado a você para servi-lo com excelência. Capítulo 39, 5 diz: Deus abençoou Potifar por meio de José.
E depois abençoou homens ali na prisão por causa de José. Capítulo 39, 21. Porque Deus estava com José. Posso dizer uma coisa para você? Deus abençoa pessoas através da sua vida. Quando você entende que Deus está presente, trabalhando e lapidando o seu ser, mesmo que a sua ferida ainda esteja aberta, a grande verdade que nós estamos observando aqui é que os seus traumas, as suas lutas, os seus sofrimentos não podem parar você. Você foi chamado para glorificar a Deus. Abençoe vidas naquilo que Deus te confiou. Seja usado por Deus, enquanto Deus revela para você o que Ele está fazendo na sua vida. José foi entendendo o que Deus foi fazendo na vida dele. Enquanto o oleiro conduz a sua vida em cada detalhe, eu creio nisso, faça com que as pessoas que te cercam sejam abençoadas através da sua vida. Sabe por quê? Porque as trincas dos vasos eleitos não mudam os planos eternos do soberano oleiro. Sabe por que você deve agir assim? Porque o que Deus está fazendo é maior que a história limitada dos seus vasos eleitos. Sabe por que você precisa caminhar mesmo com as feridas abertas? Porque aquilo que o soberano oleiro faz em seus vasos eleitos concorre para o bem dos vasos. Eu não sei como que você está. Eu não sei quais são as feridas que estão abertas na sua alma. Eu não sei quais foram os traumas que você experimentou na sua história. Muitos desses foram feitos no seu contexto, no seu âmbito familiar. Eu não sei quais foram os sofrimentos ou os sofrimentos que você tem enfrentado. Talvez por consequência dos seus próprios pecados. Talvez por consequência de decisões pecaminosas de outros. Eu estava conversando com um pastor ontem, e ele estava dizendo que ele estava aconselhando uma mãe. E aquela mãe, ela estava totalmente entregue num quadro de depressão, porque o seu filho tinha tirado a sua própria vida. E ela tinha mais 2 filhas. E ela não queria fazer mais nada. Ela não levantava cedo, ela não arrumava a casa, ela não cuidava dela, ela não fazia almoço para as filhas. E aí quando ela foi conversar com esse pastor, amigo meu, o pastor disse para ela: você está totalmente parada, por causa de um trauma que você viveu, e você está desprezando aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Aqui você não pode fazer mais nada por causa daquilo que fizeram com você. Mas aqui você tem condições de fazer muitas coisas naquilo que estão diante de você. E sabe qual foi a reação daquela mãe? É verdade. Que ingratidão da minha parte. E ela começou a cuidar da casa. Ela começou a cuidar dos seus afazeres. Ela começou a fazer comida e esperou as filhas chegarem da escola. E ela começou a cuidar das filhas. Mas era uma mulher que estava totalmente travada por causa dos seus traumas e por causa dos seus sofrimentos, e uma crente em Jesus Cristo. Eu não sei qual é a sua realidade. Se você é um vaso, eu não sei quais são as trincas. Eu não sei quais são os tamanhos das trincas. Eu não sei quais são as sujeiras impregnadas. Eu não sei de nada. A única coisa que eu sei, e você deveria saber, que Deus, Ele é presente. E se Deus, Ele é presente, Ele está moldando todas as coisas para que você experimente a alegria de se parecer mais com o seu Salvador. E eu quero terminar com a fala de José. Já depois de tudo que ele entendeu, José disse assim: meus irmãos,
Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para fazer o que vocês estão vendo agora. Deus queria que, através da minha vida, muitas vidas fossem conservadas. Gênesis 50, 19, 20. Que o Senhor nos faça vê-lo como Ele é, um soberano, oleiro. E que o Senhor nos faça nos enxergar. Que o Senhor nos faça, que nós possamos nos enxergar como nós somos. Nós somos vasos frágeis, totalmente carentes do agir do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Convido você a baixar sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Antes de eu fazer essa oração, eu gostaria que você orasse ao Senhor. Deus sabe das feridas ainda abertas. Deus conhece os traumas ainda presentes. Deus sabe de toda a dor produzida por pecados de outros e talvez pelos seus próprios pecados. E eu gostaria de incentivar você a dar graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele está usando todas essas circunstâncias para conduzir você para Ele, não para que você siga o seu próprio coração e fique travado diante dos seus traumas. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos ao Teu nome, nós louvamos ao Senhor, nós louvamos porque a Tua palavra é verdadeira, quando diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor. E eu quero Te agradecer por esta noite, porque, ó Deus, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fragilidades, apesar, ó Pai, de todos os nossos traumas, de todos os nossos sofrimentos, ó Pai, o Senhor é um Deus que se revela como um Deus presente. Louvamos o Teu nome porque nenhum dos nossos pecados podem frustrar os planos eternos do Senhor, planos nos quais o Senhor nos inseriu. Mas eu quero pedir, ó Deus, por cada irmão aqui, por cada irmã, que essa palavra de hoje possa produzir transformação na vida desses meus amados e queridos irmãos, que são vasos frágeis, assim como eu, assim como era José, assim como era Judá, assim como era Jacó, assim como era Moisés. Ó Deus, que nós possamos experimentar o consolo da Tua presença, porque em relação a todos os deuses da terra, não há um Deus que seja tão chegado a nós quanto o Senhor, o nosso Deus. E nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença. Obrigado porque a realidade da solidão, ela não se faz real por muito tempo na vida daqueles que reconhecem a presença do Senhor. Conforte a Tua igreja, fortalece a fé dos meus irmãos e continue a nos santificar. Tudo isso nós pedimos para o louvor da Tua glória e nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém.